Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui fazendo mais um vídeo. E antes de mais nada, antes de falarmos sobre o assunto de hoje, não esqueça, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, no canal Culto nas Praças, para que você seja abençoado com os conteúdos que nós colocaremos, ou que já colocamos, já postamos aqui nesse canal. Hoje nós daremos continuidade a um estudo e estamos fazendo no livro de Filipenses. Para ser mais exato, lá em Filipenses 4, versículo 4, do versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses até o versículo 9. Nós estamos falando, expondo as verdades desses textos, desses versículos aí estudados, tá bom? Irmãos, no outro vídeo nós falamos sobre as 3 características da alegria. E nós tomamos como base Filipenses 4:4, onde o nosso irmão Paulo, ele incentiva os crentes de Corinto a serem felizes. 4:4, Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Hoje tomaremos como base o capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, onde Paulo fala sobre a ansiedade. Paulo diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplicas e ação de graças. Perceba-se que Paulo fala aqui sobre a ansiedade, irmãos, e nada melhor, quando falamos em ansiedade, logo lembramos sobre 2 doenças que têm atacado o nosso mundo moderno, que é a depressão e a ansiedade. Primeiro, que essas 2 doenças são transtornos mentais, quer dizer, são doenças psicológicas e também físicas que atingem o âmbito físico. O homem é formado, queridos, por corpo, alma e espírito, e corpo, alma e espírito estão interligados. O homem é indivisível. Não existe o homem só como corpo ou o homem só como espírito. É corpo, alma e espírito. Primeiro, que quando a gente fala sobre a depressão, eu tenho que te dar uma estatística. A nível nacional, a depressão hoje atinge 5,8% da população brasileira, sendo que a mesma é formada por 210 milhões de habitantes. E quanto equivale 5,8% da população brasileira? 9 milhões de pessoas. Isso quer dizer, é isto mesmo que você ouviu, 9 milhões de pessoas sofrem com a depressão. A nível mundial, a depressão atinge 5,4% do todo da população mundial. Isso equivale a 322 milhões de pessoas, e 22 milhões de pessoas que sofrem com a depressão no mundo. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão. Quando nós falamos sobre ansiedade, a ansiedade também não fica por baixo. Hoje a ansiedade atinge 264 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, a nível nacional, a ansiedade atinge 11% da nossa população de 210 milhões de habitantes. E isso equivale a 18 milhões de habitantes. Queridos, é bom também que a gente faça uma diferença entre três doenças, assim eu posso falar. É certo que o estresse não é uma doença, mas é algo do dia a dia. Mas existe uma diferença entre estresse, depressão e ansiedade. Ou estresse, ansiedade e depressão. O que é o estresse? O estresse é uma coisa que vivemos e estamos expostos a todo dia e em todo tempo. Então, todo mundo passa por estresse, seja no local de trabalho, seja no meio social, no convívio social, no convívio familiar, no colégio. Todo mundo passa por estresse. Então, estresse é algo normal do ser humano. Mas existe também a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma doença grave relacionada com o futuro. É o que a gente chama de sofrimento antecipado. É um sofrimento precoce. Quem sofre de ansiedade nunca consegue ter uma boa perspectiva sobre o futuro. As pessoas que sofrem com ansiedade sempre ficam preocupadas com o amanhã e não acreditam que vai haver uma melhora no amanhã dele ou dela. Então a ansiedade tem a ver com o futuro.
A depressão, ao contrário ou ao inverso da ansiedade, já a depressão está relacionada ao passado, algo que é um peso. A pessoa se sente deprimida, incapaz de expressar seu sentimento e com medo de lidar com certas situações. Então, a depressão é como se fosse uma âncora que fixa ou que está agarrada ao passado, a episódios do passado, a coisas do passado. E cada vez que essa pessoa tenta avançar para a frente, prosseguir para a frente, a depressão traz consigo esse episódio, esses episódios, essas situações do passado. Então, enquanto a ansiedade tem a ver com o futuro, com as coisas pertencentes ao futuro, a depressão tem a ver com o passado. E o estresse tem a ver com o dia a dia. Então, você tem que saber a diferença entre esses dois problemas, esses três problemas. É bom também, meus queridos, que nós saibamos que existem 7 tipos de depressão. O primeiro tipo de depressão é a depressão maior. E essa é a depressão mais grave. Também existe a depressão crônica. E como já fala, crônica é tudo aquilo que persiste. Tudo aquilo que continua sem parar. Existe também a depressão atípica. Existe a depressão pós-parto em quarto lugar. Existe também a depressão sazonal, que é durante as estações do ano. Tem pessoas que ficam depressivas conforme a estação ou as estações do ano. Existe também a depressão menstrual, que é o 6º tipo de depressão. E por fim, a depressão sênior, que tem a ver com a velhice. Muita gente, quando chega na velhice, sente esse problema, esse transtorno emocional chamado de depressão. E agora eu quero falar para vocês sobre alguns sintomas, tanto da depressão como da ansiedade. Primeiro, os sintomas da depressão. Vamos lá, ó. Anote isso aqui. Talvez se você estiver sofrendo com isso, é bom que você imediatamente se preocupe. Primeiro sintoma: irritabilidade, ansiedade, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria ou prazer, desinteresse, falta de motivação, pessimismo. Pessimismo, queridos, ó, o depressivo sofre com pessimismo, quer dizer, é o chamado transtorno de inferioridade. Ele nunca crê ou nunca acredita que ele é capaz. Isso é o que a gente chama de pessimismo. É a baixa autoestima também, a pessoa sempre está desanimada. Tem a chamada autoimagem negativa, a pessoa nunca se vê com capacidade de fazer algo, sempre acha que é incapaz de fazer algo. Também existe a perda ou aumento do apetite, a pessoa não sente vontade de comer, ou até sente vontade de comer de uma forma excessiva. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade. Ouça bem. O primeiro sintoma: dor ou aperto no peito. É um dos sintomas da ansiedade, dor ou aperto no peito. E o aumento das batidas do coração. Respiração ofegante ou falta de ar também pode se caracterizar como um dos sintomas da ansiedade. Tem o aumento do suor, também pode ser um dos sintomas da ansiedade. Tremores nas mãos ou em outras partes do corpo também pode falar em ansiedade. Sensação de fraqueza ou de cansaço é um dos sintomas também da ansiedade. Boca seca, tudo isso fala de ansiedade, ou são sintomas da ansiedade. Não quer dizer que se você tiver um desses sintomas, você está com esse problema, com esse transtorno mental. Mas se você estiver, ou se esses sintomas estão acarretando a sua vida, possa ser que você esteja sofrendo com essa doença grave, que é gravíssima. O Brasil hoje é o número 1 no ranking dos países na América Latina. O Brasil é o número 1 entre o que mais tem prevalência, ou o que mais tem pessoas com esse transtorno chamado transtorno de ansiedade. E também está entre os
mais bem colocados na questão da depressão também. Agora, irmãos, vamos extrair do texto aqui de Paulo algumas verdades. É claro, nós iremos fazer outro vídeo falando sobre o mesmo. Mas eu quero falar aqui sobre as causas da depressão, para a gente encerrar o vídeo. Eu quero te falar sobre 3 causas da depressão. Ou da ansiedade, melhor dizendo. A primeira causa da ansiedade. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo, tomando como base o capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, onde Paulo diz que não devemos andar ansiosos, mas que todas as nossas petições, quer dizer, todos os nossos problemas, nós devemos contar a Deus em oração. E nós vamos tomar o livro de Filipenses para falar sobre as 3 causas da depressão. Talvez se você sofre com ansiedade, existem 3 causas para você estar sofrendo com isso. Primeiro, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Por que eu digo isso? Se nós lermos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo vai dizer aos filipenses: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha o que Paulo diz. Então, através desse versículo, nós logo pensamos, ou tiramos como conclusão, que os filipenses estavam sofrendo perseguição. Tanto que Paulo diz que aos filipenses não foi dado apenas o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. E às vezes, por causa dessa perseguição aos filipenses, eles estavam olhando mais para os problemas do que para Deus. Olha o que está escrito aqui. Os crentes de Filipos não estavam vivendo em um paraíso existencial, não era um paraíso, mas num mundo cercado de perseguições. O próprio Paulo estava preso na antessala do martírio. Até Paulo estava preso nessa época que escreveu essa carta. Lembrando que a carta aos Filipenses é o que a gente chama da carta ou das cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemão e Éfeso, ou a carta aos Efésios, nós chamamos de cartas das prisões, porque foram escritas durante a primeira prisão de Paulo, que vai do ano 60 ao ano 63 depois de Cristo. 2 anos preso. E foi durante esses 2 anos que Paulo escreveu essa carta. Então, por isso, os crentes de Filipos estavam ansiosos, passando por perseguição e também vendo o seu maior modelo padrão de crente preso. Então, eles estavam olhando mais para os problemas do que para Deus. Se você está assim, te dou uma ordem como profeta de Deus. Olhe para Cristo, viu? A Bíblia manda a gente olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa linha final. Nós temos que alcançar a Cristo e não olhar para o homem. Segunda causa da ansiedade. Em segundo lugar, a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Por quê? Onde está em Filipenses aqui falando sobre relacionamentos quebrados? Se a gente ler o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 até o versículo 4, nós iremos perceber que Paulo ele dá a entender que existia alguns relacionamentos quebrados em Filipe. O capítulo 4 também fala sobre um relacionamento quebrado. Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo começa o versículo 1 dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Paulo começa dizendo que os crentes de Filipos era a sua alegria. E no versículo 2 do capítulo 4, ele diz que era para Evódia e Sintique, que eram 2 mulheres que estavam embirradas, sentirem o mesmo umas pelas outras, quer dizer, alegria umas pelas outras. Então existiam relacionamentos quebrados em Filipos. Então, talvez a sua ansiedade tenha essa causa, relacionamentos quebrados. Há pessoas que nos fazem sofrer mais que as circunstâncias. Nós desapontamos as pessoas
e as pessoas nos desapontam. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Há pessoas que carregam a alma ferida e são prisioneiras da amargura, pois os relacionamentos estão estremecidos. Se você está assim, sofrendo de ansiedade por relacionamentos quebrados, peça perdão ao seu irmão, ao seu cônjuge, ao seu amigo, e dessa maneira você vai recuperar o seu estado normal, o seu equilíbrio, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. E a terceira causa, irmãos, a terceira causa da ansiedade é o resultado da exagerada, ou uma exagerada preocupação com as coisas materiais. A terceira causa da ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Tem gente que se preocupa demais com as coisas materiais e isso acarreta em uma ansiedade exagerada, tá bom? Exagerada. Então, se talvez você está sofrendo com a depressão, com a ansiedade, possa que tenha essas três causas. Possa que seja que você esteja primeiro olhando mais para os problemas do que para Deus, que é a primeira causa da ansiedade. A segunda, possa ser que você esteja com relacionamentos quebrados, zangado, arretado, como a gente diz na Bahia, com seu amigo, com seu irmão, com sua mãe, com sua mulher, com seu esposo, e por isso esteja sofrendo com ansiedade. E a terceira, talvez você esteja muito preocupado com as coisas materiais. Como eu vou fazer para conseguir aquilo, isso? Isso pode estar acarretando em ansiedade. Lembrando, queridos, que a ansiedade, 50% das pessoas que vão ao hospital no mundo tem como causa a ansiedade. Quer dizer, quase metade das pessoas que vão aos hospitais ao redor do mundo, vão por esse problema, por esse transtorno mental. Então, o conselho de Paulo é: não estejais ansiosos por coisa alguma, Nada pode tirar seu sono, mas você deve tudo levar a Deus em oração, tá bom? Então, aprenda com esse vídeo e coloque em prática, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, amém?